Preciso ser honesta com vocês porque acho que essa história precisa ser contada. Ser mãe solteira nos dias de hoje e tentar ter uma vida amorosa normal é uma tarefa quase impossível. É como tentar subir uma montanha usando chinelos. Não me considero o centro do mundo, nem a única mulher passando por isso. Mas a verdade é que ser mãe solteira espanta a maioria dos homens mais rápido que uma tempestade. Entendo em parte para ser justa. Nem todo mundo está preparado ou quer assumir a responsabilidade e o peso emocional que vem junto com cuidar do filho de outra pessoa. Mas isso não deixa de ser frustrante e doloroso. Gostaria que as pessoas fossem mais abertas e menos egoístas. Ter um filho de um relacionamento anterior não significa que você não pode se apaixonar de novo, construir uma nova família ou ter mais filhos. Mas a realidade é dura. Para muitos homens, uma criança já existente é um obstáculo difícil de superar. Por isso vocês podem imaginar minha alegria e esperança quando conheci Rodrigo. Nome falso, obviamente, não vou dar publicidade para esse canalha. Ficamos juntos por 5 meses, um relacionamento que começou cheio de expectativas da minha parte. O mais incrível, e que me fez baixar completamente a guarda, era que ele parecia não se importar nem um pouco com o fato de eu ter um filho de 7 anos. Na verdade, desde o início ele mostrou interesse genuíno, ou pelo menos era o que parecia na época, pelo Gabriel, meu pequeno. Perguntava sobre a escola, sobre o que ele gostava, sobre a personalidade dele. Até trouxe um presente pequeno para ele no nosso segundo encontro. Achei tão maduro, compreensivo, tão diferente de todos os outros que tinha conhecido antes. Bom demais para ser verdade, como descobriria depois da pior forma possível. Porque sim, era tudo fachada. Depois de algumas semanas, começaram a aparecer coisas estranhas, aqueles sinais de alerta que meu cérebro desesperado por carinho decidiu ignorar. Comentários possessivos sobre minha roupa ou minhas amigas, tentativas de decidir coisas sobre a educação do Gabriel sem me consultar, se chamando de Papai Rodrigo na frente da criança, mesmo eu tendo pedido claramente para ele ir devagar. Tentei conversar de forma calma no começo. Rodrigo, entendo que você está empolgado, mas Gabriel já tem pai biológico e mesmo nossa relação sendo complicada, não quero confundir a cabeça dele nem criar falsas esperanças. Precisamos de tempo. A reação dele foi terrível. Ficou na defensiva imediatamente. Me acusou de não valorizar o envolvimento dele. Fez comentários pessoais e ofensivos sobre meus relacionamentos passados, sobre como eu criava meu filho e até sobre o caráter do pai do Gabriel, que ele nem conhecia. Foi machista, controlador e manipulador. Uma bandeira vermelha gigante tremulando bem na minha cara. Ali mesmo eu deveria ter terminado tudo e me afastado dele. Mas estava tão carente e esperançosa por ter encontrado alguém que supostamente aceitava meu pacote completo que aguentei. Tentei justificar o comportamento dele, botar a culpa nas inseguranças próprias. Que ingênua fui, que cega estava. Erro enorme. Com o passar dos meses, depois de 5 meses de relacionamento cada vez mais tenso, cheio de discussões e conflitos cada vez piores, tive que aceitar a realidade. A situação não tinha mais jeito. Rodrigo não era para mim, e muito menos para meu filho. A presença dele em casa estava começando a afetar Gabriel, que ficava quieto e nervoso quando ele aparecia. Terminar com ele foi um pesadelo. Achei que seria difícil e desconfortável, mas a reação dele passou de todos os limites que imaginava. Já tive relacionamentos muito mais longos e importantes que terminaram de forma muito mais civilizada. A reação dele ao término foi desproporcional, agressiva e perturbadora. Ligações gritando de madrugada, mensagens cheias de xingamentos e ameaças disfarçadas. Tentativas de manipulação emocional. Se eu contasse todos os detalhes, vocês provavelmente pensariam que estou exagerando.
É só dizer que o comportamento dele depois da separação justificou totalmente minha decisão de me afastar dele o mais rápido possível. Mas, infelizmente, a coisa não parou por aí. O pesadelo estava apenas começando. E aqui, confesso com toda a vergonha do mundo, parte da culpa foi minha, por confiar em quem não devia, por ser ingênua demais. Durante nosso relacionamento intenso, em momentos íntimos e numa confiança que foi totalmente traída, eu tinha enviado algumas fotos privadas. Sugestivas, sim, mas nada muito explícito. Fotos que muitos casais trocam entre si durante um relacionamento. Acho que baixei a guarda porque ele também tinha me enviado fotos dele, criando essa falsa sensação de igualdade, de vulnerabilidade mútua. Pensei. Que tola, que isso criava uma espécie de acordo implícito. Se você vazar as minhas, eu vazo as suas. Quando terminamos, eu, seguindo um código básico de ética que ele claramente não possuía, apaguei imediatamente todas as fotos comprometedoras dele do meu celular e da nuvem. Fui tão idiota e ingênua, achando que ele, por raiva ou por simples decência, faria a mesma coisa. A realidade cruel e nojenta me atingiu algumas semanas depois através de uma mensagem no WhatsApp da minha prima que mora em outra cidade. Ela mandou algo como: Sabrina, que surpresa! Desde quando você tem OnlyFans? Não me contou nada. Que legal, prima. Fiquei gelada. O celular quase caiu da minha mão. Eu respondi: O quê? Você está maluca? Meu coração começando a disparar. A resposta dela me deixou em pânico total. É que te vi, uma amiga me passou o link. Ou é segredo? Se você não quer que saiba, eu apago. Procurei desesperadamente no Google o que era isso exatamente. Sabia que existia, claro, mas não fazia ideia de como funcionava. Conteúdo adulto, assinaturas pagas. Bateu um suor frio no corpo inteiro. Pedi para minha prima, com uma urgência que deve ter assustado ela, me enviar o link imediatamente. E lá estava a confirmação dos meus piores medos. Um perfil ativo na plataforma usando meu nome completo, meu nome real e sobrenomes. A foto de perfil, que servia como isca principal, era uma das fotos íntimas bem reconhecíveis que eu tinha enviado para Rodrigo num momento estúpido de confiança traída. O perfil indicava assinatura gratuita. Criei rapidamente uma conta falsa na plataforma com e-mail temporário e dados inventados, só para acessar o conteúdo e ver o tamanho do estrago. O que vi foi pior que meus piores pesadelos. Rodrigo, num ato de vingança cruel e calculado, tinha postado não uma nem duas, mas cerca de 10 fotos diferentes que eu tinha enviado, todas privadas, pessoais, íntimas. E para piorar ainda mais, para enfiar a faca mais fundo, cada foto vinha com legendas obscenas, vulgares e humilhantes que prefiro não repetir aqui. Comentários que me faziam parecer uma prostituta barata e desesperada. A raiva me consumiu. Uma fúria gelada, profunda e sem saída. Queria gritar, quebrar tudo, encontrar Rodrigo e fazer ele pagar por aquilo. Mas a raiva logo se transformou em pânico absoluto, terror puro, quando descobri o que ele tinha feito em seguida. O toque final da vingança suja dele. Não satisfeito em expor minha intimidade para o mundo inteiro, em me humilhar e difamar da forma mais baixa possível, Rodrigo tinha publicado na biografia do perfil falso meu endereço completo e exato. Rua, número, apartamento, cidade, CEP, tudo. Até detalhes de como entrar no prédio, informações que ele tinha coletado durante nosso relacionamento. Naquele momento exato, entendi a dimensão real do perigo que estava correndo. Não era mais só minha reputação, dignidade ou emprego que estava em risco. Era minha segurança física e, muito pior, a segurança do meu filho Gabriel. Eu tinha colocado meu filho em perigo mortal por causa da minha ingenuidade, da minha confiança mal colocada. Desabei no chão chorando sem parar por horas, dominada pela culpa, medo e desespero, me sentindo a pior mãe do mundo, uma completa imbecil.
Sei que racionalmente a responsabilidade principal e a culpa moral recaem sobre Rodrigo, sua maldade, narcisismo ferido e sede miserável de vingança. Se ele fosse uma pessoa minimamente decente, nada disso teria acontecido. Mas sou mãe, e isso traz responsabilidades extras que não posso ignorar. Deveria ter sido mais cuidadosa, mais desconfiada, mais consciente dos riscos de compartilhar intimidade na era digital. Deveria ter prestado atenção aos sinais de alerta antes. Não sou mais uma adolescente impulsiva, buscando validação a qualquer custo. Só queria me sentir amada, ter conexão com alguém, escapar por um momento da rotina pesada e das dificuldades financeiras de ser mãe solteira. É pedir demais? É tão difícil de entender? Felizmente, depois de denunciar repetidamente para a plataforma, apresentando provas da minha identidade e da falsificação, passando por um processo angustiante e burocrático que durou várias semanas, consegui que removessem o perfil falso. Também registrei um boletim de ocorrência por falsidade ideológica, difamação e ameaça, embora o processo judicial seja lento e complicado. Entendo que agora o OnlyFans e sites similares implementaram medidas de verificação mais rigorosas para prevenir esse tipo de falsificação e abuso. Mas me pergunto se essas medidas são realmente eficazes. O que impede alguém com recursos, conhecimento técnico ou simples astúcia de conseguir documentos falsos ou roubar dados de outra pessoa para verificar uma conta fraudulenta? O sistema atual, mesmo supostamente melhorado, não elimina completamente o risco de perfis falsos, criados com más intenções, seja por vingança, assédio ou por simples crueldade. A tecnologia evolui, mas a maldade humana também encontra novos caminhos. Como disse no início desta história longa e dolorosa, não pretendo julgar ninguém que escolha usar essas plataformas. Cada um sabe de si. Só espero que minha experiência sirva como alerta dos perigos reais que existem no mundo digital, especialmente para quem escolhe expor intimidade, corpo ou vida pessoal online. Segurança e proteção devem sempre vir antes dos likes, assinantes ou dinheiro fácil. Porque, como o meu pesadelo mostra claramente, existem pessoas distorcidas, predadores perigosos por aí, escondidos atrás de telas, esperando qualquer oportunidade ou fraqueza para causar dano. Essa experiência me ensinou que a vulnerabilidade emocional pode ser nossa maior fraqueza quando estamos lidando com pessoas mal intencionadas. Aprendi a ser mais cautelosa com quem confio, a prestar atenção aos sinais de alerta e a proteger não apenas a mim mesma, mas principalmente meu filho das consequências das minhas escolhas. Gabriel, felizmente, ainda não entende completamente o que aconteceu, mas sei que preciso ser mais cuidadosa daqui para frente. A maternidade já é suficientemente desafiadora sem adicionar os perigos da exposição digital. Tomem cuidado, muito cuidado, porque a internet pode ser um lugar mais perigoso do que imaginamos. Existem segredos que carregamos sozinhas, que pesam no peito e que preferimos manter trancados para sempre. Este é um deles, uma memória que me persegue todas as noites e que mudou quem eu sou para sempre. Aconteceu há cerca de 2 anos, durante o que deveria ser apenas mais umas férias de primavera, mas que se tornaram o pesadelo mais real que já vivi. Naquela época, minha vida como modelo digital estava finalmente decolando. Morava na Califórnia, perto de Los Angeles, e minha carreira nas redes sociais crescia cada dia mais. Tinha alguns contratos interessantes com marcas conhecidas e participava de campanhas que me davam boa visibilidade. Era um mundo novo para mim, mas parecia promissor. Minha rotina incluía postar conteúdo diariamente, ver meus seguidores aumentarem e sentir minha renda crescer gradualmente. Além das sessões fotográficas normais, decidi expandir meu trabalho, criando um perfil
numa plataforma de conteúdo adulto. Meus fãs pagavam para ver material mais íntimo, e essa decisão estava gerando uma receita muito boa. Felizmente, nunca tive problemas sérios com perseguidores ou situações perigosas. Meu público era respeitoso e profissional. Durante essa jornada, conheci várias pessoas legais no meio digital, outros modelos, criadores de conteúdo, influenciadores. Formamos uma rede de apoio onde todos se ajudavam, colaborando em projetos e trocando experiências. Tudo parecia estar funcionando perfeitamente. Foi assim que conheci Sofia. Ela era mais nova no ramo que eu, mas tinha resultados impressionantes em pouco tempo. Parecia ter sorte em tudo. Cada post dava certo, cada colaboração rendia frutos, e em alguns meses já tinha construído uma base sólida tanto nas redes quanto na plataforma adulta. Sofia era uma pessoa muito calma e equilibrada, sempre demonstrando gratidão genuína pelo seu sucesso. Depois de meses conversando online e fazendo algumas parcerias, nos encontramos pessoalmente num evento para influenciadores em Los Angeles. A conexão foi imediata. Ela era exatamente como imaginava, gentil, tranquila e muito fácil de conviver. Daquele dia em diante, nossa amizade se aprofundou bastante. Começamos a sair juntas regularmente, seja para festas ou apenas para relaxar e conversar. Embora tivéssemos feito alguns conteúdos provocantes juntas para nossas plataformas, nossa relação era puramente de amizade. Sofia se tornou aquele tipo de pessoa com quem você se sente completamente à vontade. Conversávamos sobre tudo, trocávamos ideias criativas e sempre encontrávamos tempo para novos projetos. Tudo mudou numa noite quando recebi uma mensagem urgente da Sofia. Ela contava que tinha sido procurada por alguém que se apresentava como representante de um coletivo muito famoso de criadores de conteúdo. Um grupo com milhões de seguidores que eu conhecia e admirava. A pessoa estava interessada numa parceria conosco. Sofia explicou que tinha conversado por telefone com um homem chamado Marcos, que dizia ser empresário do grupo. A proposta incluía uma sessão fotográfica conjunta em San Diego, com pagamento muito generoso e promessa de divulgação do nosso trabalho nas redes sociais do coletivo. A oportunidade parecia incrível demais. Como sempre fui cautelosa com propostas muito boas, resolvi investigar antes de me empolgar. Analisei detalhadamente o perfil do grupo e tudo parecia legítimo. A conta tinha histórico longo de publicações, milhões de seguidores aparentemente reais, contato comercial oficial e apresentação impecável. Não consegui encontrar nenhum sinal de fraude. O que mais me impressionou foi saber que o grupo estava temporariamente em San Diego para outros projetos, a apenas 2 horas de carro de Los Angeles. Marcos disse que queriam fazer a sessão num local litorâneo no sul da cidade, numa praia conhecida pelos turistas. Como estávamos acostumadas a trabalhar em ambientes externos, a proposta fazia total sentido. Marcos confirmou todos os detalhes por telefone. Deu horários específicos e informou que tinham reservado um quarto para nós num pequeno hotel da região. Eu estava animada, mas Sofia estava radiante. Ver sua felicidade me deixou contente, principalmente sabendo que ela ainda estava construindo sua carreira e vivendo realizações importantes. Para mim, ainda era surreal que oportunidades assim estivessem acontecendo. Na véspera, arrumamos nossas coisas com cuidado, nos preparamos bem e no dia seguinte pegamos um ônibus fretado rumo a San Diego. A viagem foi tranquila e cheia de expectativa. Ambas estávamos nervosas, mas animadas com a chance que tínhamos pela frente. Quando chegamos, o hotel se mostrou simples, mas adequado, limpo, bem localizado e exatamente o que esperávamos. Fomos recebidas por um homem vestindo roupas casuais demais para quem representava uma empresa famosa.
Ele tinha um sorriso que me pareceu forçado desde o primeiro momento. Confirmou nossa identidade perguntando se éramos Sofia e Marcela, e após nossa confirmação, pediu que o seguíssemos, dizendo que tudo estava preparado. Embora a situação parecesse normal, algo no jeito dele me incomodou. Tentei ignorar essa sensação e o acompanhei até nosso quarto. Lá passamos um tempo organizando nossas coisas e nos preparando mentalmente. Sofia não parava de falar sobre como aquela era a chance que sempre sonhou, enquanto eu sentia uma inquietação estranha crescendo dentro de mim, como se algum detalhe importante estivesse errado. Pouco depois, quando começávamos a relaxar, batidas na porta interromperam nossos pensamentos. Era nosso contato novamente, avisando que a equipe estava pronta para nos levar à praia e que precisávamos apenas pegar nossas coisas. Vieram nos buscar numa picape que, apesar de bonita, tinha placas claramente de locadora. Naquele momento, minha confiança começou a vacilar, embora tentasse me convencer de que era normal usar carros alugados. Durante o caminho, o motorista não parava de nos observar pelo espelho retrovisor. Fez perguntas básicas sobre nossa viagem, mas sem a cordialidade que se esperaria de um profissional. Havia uma energia estranha nele, muito desconfortável para alguém que deveria nos deixar à vontade. Quando chegamos à praia, o cenário era lindo. Areia clara, mar azul, ambiente paradisíaco. Nos informaram que a sessão aconteceria numa embarcação ancorada perto da costa e que depois iríamos a uma pequena ilha próxima para mais fotos. Foi nesse momento que meus alarmes internos começaram a tocar com força, embora eu ainda tentasse racionalizar meus medos. A sensação ruim se intensificou quando embarcamos. O que encontramos não parecia uma produção profissional. Não havia equipe técnica grande, apenas 4 ou 5 homens de meia idade que nos olhavam de forma que me deixou muito desconfortável. Um deles tinha uma câmera, mas nada que parecesse equipamento profissional de verdade. A embarcação era grande, mas sem luxo. Tinha deck superior e área inferior, mas faltava completamente a infraestrutura típica de produções sérias. Maquiadores, diretores, assistentes, equipamentos especializados. Isso fez minhas suspeitas aumentarem muito, mas novamente escolhi ignorar meu instinto, pensando que talvez estivesse sendo paranoica demais. Antes de zarparmos, retiraram nossas bolsas dizendo que as guardariam durante a navegação por segurança. Foi nesse exato momento que um frio percorreu minha espinha. Algo definitivamente estava muito errado. Aqueles homens não pareciam profissionais de forma alguma, mas sim um grupo de pessoas suspeitas sem conhecimento real sobre produção de conteúdo. Infelizmente, antes que pudesse questionar qualquer coisa ou sugerir que voltássemos, a embarcação começou a se mover, nos afastando rapidamente da segurança da costa. Sofia continuava encantada com tudo, completamente alheia ao turbilhão de preocupações que dominava minha mente. Ela curtia a brisa do mar e admirava a paisagem, enquanto eu me sentia cada vez mais ansiosa. Incapaz de controlar meu nervosismo, me dirigi à pequena cabine da embarcação, fingindo que queria me refrescar, mas, na verdade, buscando um momento para pensar com clareza. Meu desconforto era incontrolável. Não via equipamentos de filmagem em lugar nenhum, nem mesmo celulares sendo usados para gravar. Apenas aqueles homens se comportando de forma cada vez mais estranha. Foi então que algo realmente assustador aconteceu. Percebi uma sombra embaixo da porta da cabine. Eram pés parados do lado de fora. Meu corpo travou na hora. Quem estava ali? Tive a sensação clara de estar sendo vigiada, mas só conseguia ver essa silhueta ameaçadora. Meu coração disparou e minha mente começou a trabalhar desesperadamente buscando uma saída. Quando olhei com mais atenção, descobri que não era apenas um par de pés, mas 2, posicionados lado a lado do outro lado da porta.
Isso confirmou que minha situação era muito mais grave do que imaginara. Dominada pelo medo, mas também pela necessidade de agir, juntei toda a coragem que tinha e abri a porta de uma vez, pegando os homens desprevenidos e fazendo-os perder o equilíbrio. Caí durante a confusão, mas me levantei imediatamente e corri em direção ao deck superior. Foi quando percebi que Sofia não estava mais na área externa e, simultaneamente, ouvi gritos abafados, como se alguém estivesse tentando silenciá-la à força. Corri em direção ao som e me deparei com uma cena aterrorizante. Um dos homens tinha dominado Sofia, segurando-a pelo pescoço enquanto ela lutava desesperadamente para respirar e se libertar. Sem pensar duas vezes, gritei exigindo que a soltasse, e num impulso de desespero total, peguei uma garrafa de água e arremessei em sua direção. O objeto atingiu seu rosto, fazendo-o recuar devido à dor. Mas imediatamente outro homem tentou me agarrar por trás, me arrastando em direção à parte inferior da embarcação, enquanto um terceiro tentava segurar minhas pernas. Resisti com toda a energia que possuía, usando socos, arranhões e chutes desesperados. Consegui acertar um chute forte no rosto de quem segurava minhas pernas e, num ato de desespero total, mordi com toda a força a mão do homem que me arrastava. Ele soltou um grito de dor quando senti seus dedos se machucarem entre meus dentes e me liberou na hora. Naquele momento de confusão, perdi o equilíbrio e acabei caindo por cima da lateral da embarcação. Antes de ser lançada ao mar, ouvi os gritos desesperados de Sofia sendo brutalmente silenciados por alguém. A água estava gelada, mas a adrenalina e o desespero me deram forças para nadar em direção à costa, mesmo com minha mente completamente tomada pelo terror. Por milagre consegui chegar à praia. Havia outros banhistas na área que viram minha situação e acionaram uma equipe de salva-vidas. Fui resgatada e levada imediatamente para o hospital mais próximo. Lá cuidaram dos meus ferimentos, cortes, hematomas e o trauma da água salgada nos pulmões, enquanto eu relatava detalhadamente tudo o que tinha acontecido. Contei sobre a embarcação, os agressores, o hotel, o carro suspeito, as locações estranhas e o ataque que sofremos. As autoridades policiais vieram rapidamente e, embora algumas horas depois tenham conseguido prender 2 dos criminosos, ainda em San Diego, os outros 3 responsáveis pelo sequestro de Sofia nunca foram encontrados. Os investigadores suspeitam que os fugitivos cruzaram a fronteira para o México através de Tijuana e atualmente se encontram em território onde a investigação se torna muito mais complicada. A jurisdição internacional, a corrupção local e a falta de recursos limitaram muito o progresso do caso. O mais devastador de toda essa tragédia é que Sofia desapareceu sem deixar rastro. Nunca foi encontrada, e minha esperança de reencontrá-la viva diminui a cada dia que passa. Não tenho ideia do destino horrível que pode ter sido imposto a ela pelos sequestradores, e essa incerteza me consome diariamente. A investigação oficial praticamente parou depois dos primeiros meses. As autoridades americanas não têm poder de ação no México, e as autoridades mexicanas alegam falta de pistas concretas. O caso virou apenas mais um número nas estatísticas de pessoas desaparecidas na fronteira. O que mais me tortura é saber que poderia ter evitado tudo isso. Se tivesse confiado no meu instinto desde o início, se tivesse expressado minhas desconfianças para Sofia, talvez ela estivesse viva hoje. Talvez pudéssemos ter cancelado a viagem ou pelo menos ficado mais cautelosas. Essa culpa me corrói por dentro todos os dias. Quando finalmente consegui questionar como aquelas pessoas tinham nos encontrado, descobri a verdade aterrorizante. Tudo era completamente fraudulento. O perfil, os seguidores, os nomes, tudo constituía uma armadilha elaborada. Os criminosos tinham clonado a identidade de um grupo real de influenciadores famosos, criando uma versão falsa convincente para atrair jovens modelos como nós.
Posteriormente, soube que eles monitoravam sistematicamente perfis de modelos jovens e inexperientes nas redes sociais, estudando nossos padrões, amizades e vulnerabilidades antes de nos abordar. Éramos alvos escolhidos, não vítimas aleatórias. Isso torna tudo ainda mais assustador, porque significa que outros podem estar passando pelo mesmo terror neste exato momento. Até hoje, não sei onde está Sofia, nem se ainda está viva. O que sei é que essa experiência me destruiu e reconstruiu ao mesmo tempo. Fiquei com trauma severo, desenvolvi ansiedade intensa e uma desconfiança profunda em relação a novas pessoas no meio profissional. Tive que fazer terapia durante meses para conseguir funcionar novamente. Continuo trabalhando como modelo na plataforma de conteúdo adulto e como influenciadora, mas minha abordagem mudou completamente. Agora sempre verifico tudo 3 vezes. Nunca viajo sozinha para trabalhos e sempre informo outras pessoas sobre meus compromissos profissionais. A paranoia se tornou minha aliada para sobreviver neste mundo. Sempre que posso, uso meu alcance nas redes para alertar outras garotas sobre esse tipo de perigo real que existe na nossa profissão. Compartilho dicas de segurança, sinais de alerta e histórias como a minha para que outras não passem pelo mesmo pesadelo. É minha forma de tentar transformar uma tragédia em algo útil. Periodicamente ainda posto fotos e vídeos antigos de Sofia nas minhas redes sociais, sempre com a hashtag de pessoa desaparecida, esperando que algum dos meus milhões de seguidores possa ter visto ela em algum lugar e forneça uma pista sobre seu paradeiro. É uma esperança pequena, mas é tudo que me resta dela agora. Cada dia que passa sem notícias é um dia a mais em que ela pode estar sofrendo, e essa realidade me assombra para sempre. Às vezes, acontecem coisas na vida que parecem impossíveis de acreditar, mas juro que cada palavra desta história é real. Nunca imaginei que minha segurança pudesse estar em risco dessa forma. E desde então, nem considero voltar a usar essa plataforma chamada OnlyFans. Tudo aconteceu em 2017, época em que essa rede social estava começando e a maioria das pessoas ainda não entendia direito o que era. Era uma tarde comum e eu estava no meu quarto, navegando pelo Instagram, quando um perfil chamou minha atenção. Pertencia a uma garota muito bonita da minha cidade, embora nunca tivéssemos nos conhecido pessoalmente. Naquela época, eu era muito tímido e tinha sérias dificuldades para me relacionar socialmente. Não me espantava ter várias pessoas nas minhas redes com quem jamais havia conversado. Minha única razão para ter Facebook e Instagram era tentar parecer um universitário normal. Por algum motivo, muitas garotas atraentes me seguiam de volta no Instagram. No começo, achei que fosse por termos amigos em comum ou porque eu tinha algum charme, mas depois entendi que a maioria me seguia apenas esperando que eu seguisse de volta, aumentando seus números sem qualquer interesse real em mim. Eu era exatamente o tipo de cara que vive curtindo e comentando nas fotos de mulheres bonitas no Instagram. Alguns me chamariam de gado, mas vocês sabem como é. Toda vez que alguma garota respondia meus comentários ou curtia algo meu, eu corria para o PayPal ou outro aplicativo de pagamento da biografia dela, mandando uma quantia boa com uma mensagem carinhosa. Esses gestos inflavam muito meu ego naquele período. Não tenho orgulho disso hoje, mas era minha única forma de sentir algum valor. O problema é que minha ansiedade social era tão forte que nem conseguia mandar mensagens privadas simples. A ideia de começar uma conversa me apavorava. Ingenuamente, eu sonhava que essas mulheres eventualmente me chamariam para sair ou mostrariam interesse real só por causa das minhas doações. Por isso, quando vi um link novo na biografia de uma das minhas preferidas, meu coração disparou.
Cliquei rapidamente e adorei o que encontrei. Era um site chamado OnlyFans, onde finalmente podia pagar uma mensalidade para ver conteúdo íntimo sem precisar incomodar ninguém. Naquele momento senti como se tivesse achado um tesouro. Sem pensar duas vezes, me inscrevi esperando ser um dos primeiros assinantes. Felizmente parecia que sim, porque no começo ela era bem tímida. Postava apenas fotos normais, nada explícito, até que aos poucos começou a compartilhar imagens mais provocantes, sempre me deixando querendo mais. Alguns meses se passaram assim. Eu trabalhava numa cafeteria e gastava quase todo o meu salário em doações para ela. Desenvolvi a fantasia de que talvez ela fosse a pessoa certa, que um dia nos conheceríamos e seria algo sério. Foi quando descobri uma função nova na plataforma. Agora dava para trocar mensagens diretas e, pagando, receber fotos personalizadas mais íntimas, só para você. Essa descoberta me deixou muito animado, pois finalmente poderia ter conteúdo mais próximo do que queria, em vez de apenas material sugestivo comum. Um dia, juntando toda a coragem, mandei minha primeira mensagem. Minha mão tremia, sem saber que resposta esperar, quando de repente ela respondeu. Aquele foi o primeiro momento em que senti algo real acontecendo. Começamos a conversar de verdade e ela claramente demonstrava interesse também. Começou mandando algumas fotos íntimas que custaram uns $100 e perguntou se eu era da mesma cidade. Quando mostrei meu perfil do Instagram, ela viu meu nome completo e, para meu terror, percebi que provavelmente já me tinha visto em público. Começar a suar e sentir um ataque de pânico chegando não ajudava nada. Tentei pensar em algo para dizer que não revelasse quem eu era, mas minha mente estava caótica. Sabia que tínhamos amigos em comum e, se descobrissem essa situação, seria humilhado na universidade. Estava em choque total, quase sem conseguir reagir. Tentei inventar desculpas, mentir, mas nada funcionava. Acabei confirmando que sim, era eu mesmo. Continuamos conversando e, para minha surpresa, ela me reconheceu do ambiente universitário. Tinha visto meu rosto várias vezes e um dos amigos dela morava no campus. Era inacreditável. Descobrimos que frequentávamos os mesmos lugares várias vezes sem nos notarmos. Parecia que o destino nos colocou próximos, mas nunca prestamos atenção um no outro. Jamais imaginei que poderia ter uma conversa tão longa com alguém no OnlyFans, mas ali estava, me interessando mais pela pessoa dela do que pelo conteúdo. Comecei a perceber que dinheiro talvez não fosse a forma certa de conquistar alguém. E, ironicamente, ela passava mais tempo conversando comigo agora do que quando eu gastava fortunas. Um dia, ela mesma sugeriu passarmos para o Instagram e me deu seu número pessoal. Fiquei nas nuvens, achando que finalmente algo sério poderia acontecer, que eu poderia ter meu primeiro relacionamento real. Sempre pensei que ficaria sozinho, admirando mulheres através de uma tela para sempre. Mas talvez encontrasse minha primeira namorada numa plataforma como OnlyFans. Começamos a trocar mensagens pelo Instagram e depois decidi ligar para ela. Desde o primeiro contato, senti uma conexão especial, como se pudesse me relacionar com ela de forma profunda. Nossa conversa telefônica foi como falar com alguém que me entendia completamente e tinha a mesma energia. Sua voz era muito suave e calma. Conversamos por horas. Nos dias seguintes, não conseguia tirá-la da cabeça. Sentia que pela primeira vez em anos poderia ter um relacionamento de verdade. Estava impaciente, não queria esperar mais. Queria conhecê-la pessoalmente o mais rápido possível. Para minha alegria, ela também estava empolgada com a ideia. Ela me convidou para visitá-la em casa e marcamos data e horário. Nos despedimos e, depois de desligar, fiquei eufórico. Senti que toda aquela sensação de ser inadequado, de nunca encontrar alguém que me quisesse, tinha finalmente ido embora.
O dia do nosso encontro chegou e eu estava muito nervoso. Me arrumei com extremo cuidado, vesti minha melhor roupa e antes de sair passei na barbearia. Queria estar impecável, não deixaria nada estragar aquele momento especial. Chamei um carro por aplicativo que me levou até seu bairro, não muito distante, mas mesmo assim senti uma mistura intensa de emoção e ansiedade que dificultava minha respiração. Porém, quando me aproximava da rua dela, algo estranho chamou minha atenção. Posicionado atrás de uma árvore, havia um cara de aparência suspeita, usando um capuz que escondia parte do rosto. No começo pensei que fosse apenas alguém passando, mas a forma como ficava ali, parado, como se estivesse vigiando ou esperando algo, me deixou alerta. Mesmo assim, minha ansiedade para conhecê-la era muito maior. Então ignorei. Estava tão focado no encontro que só conseguia pensar em tudo dar certo. Finalmente, cheguei na casa dela e quando abriu a porta, fiquei sem palavras. Era ainda mais linda pessoalmente do que nas fotos. Olhei para ela, quase sem acreditar que finalmente a estava conhecendo ao vivo. Ela me cumprimentou com um sorriso lindo, me deu um beijo no rosto, calçou os sapatos e saímos para caminhar pela vizinhança. No começo, nossa conversa foi meio desconfortável, com aquela tensão de não saber bem o que dizer. Mas aos poucos, esse constrangimento sumiu e começamos a interagir naturalmente. A comunicação ficou espontânea e logo estávamos rindo e conversando como se nos conhecêssemos há anos. Ela também parecia nervosa no início, mas em certo momento tudo ficou mais relaxado e divertido. Estávamos nos divertindo muito, sem dúvida, e durante todo o encontro mantivemos conversas animadas com muitas risadas. Foi uma experiência incrível. Quando chegou a hora da despedida, a acompanhei de volta até sua casa e enquanto olhava ao redor para ver se aquele cara suspeito ainda estava por ali, fiquei gelado. De repente, o vi se aproximando lentamente, com movimentos estranhos, tentando se esconder, mas olhando ao redor, mas já a uns 3 metros dava para notar claramente. Então, ele me chamou com uma voz impossível de ignorar. Era quase um grito na rua. "Ei, você!" berrou. "Sim?" respondi, sentindo meu coração acelerar. "Pare aí! Venha aqui!" Fiquei parado e me virei sem entender o que estava acontecendo. Mas então ele continuou perguntando: "Quem você é para ela? Que pergunta era essa?" Naquele momento não soube como responder. Apenas olhei e vi sua expressão se transformando em raiva intensa. Seus olhos brilhavam perigosamente e parecia que a qualquer segundo poderia me agredir. "Está tentando roubar minha namorada?" gritou com fúria. Isso me surpreendeu e assustou ainda mais. "Como assim?" "Desculpe, acho que está confuso. Não sei do que está falando." Gaguejei nervoso. Comecei a recuar devagar com o braço estendido para me proteger se necessário. Mas então percebi que as mãos dele estavam nos bolsos do moletom e algo em sua expressão mudou drasticamente. A irritação virou fúria total e ele começou a respirar pesado, cerrando os dentes como se fosse explodir. Um nó se formou no meu estômago e meu coração disparou, mas não tive tempo de reagir direito. De repente, ele tirou uma arma do bolso e, sem hesitar, atirou 2 vezes em mim. Tudo aconteceu tão rápido que nem senti dor no começo. Só caí no chão com um choque tão grande que foi como se toda a energia escapasse do meu corpo. Só conseguia pensar na adrenalina que me dominava e em como não conseguia nem me mover, nem respirar direito. Minha mente começou a acelerar muito, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Parecia que me confundiram com outra pessoa. A última coisa que vi foi aquele homem me olhando com fúria descontrolada e depois tudo escureceu. Tudo ficou preto por alguns segundos e quando voltei a mim, estava no meio da rua numa poça do meu próprio sangue. Senti uma queimação terrível nas 2 pernas, nos joelhos, e foi aí que percebi com horror que os tiros tinham atingido minhas pernas.
Naquele momento, me encolhi no chão com o corpo tremendo e coração batendo descontrolado. Senti lágrimas escorrendo sem conseguir parar, e toda a adrenalina começou a sumir, dando lugar à pior dor que já senti na vida. Só conseguia ver 2 buracos enormes na frente dos meus joelhos, as balas me atravessando como num pesadelo. Momentos depois, tudo ficou embaçado e devagar o mundo começou a desaparecer. Desmaiei ali na rua e perdi a consciência. Quando acordei, estava num hospital cercado por tubos e equipamentos médicos, com minha mãe dormindo numa cadeira ao lado. Quando ela viu que eu tinha acordado, se levantou com lágrimas nos olhos e um sorriso triste. Foi então que me explicou o que havia acontecido. Vizinhos ouviram os tiros, alguém viu tudo e o agressor já estava preso. As horas seguintes foram um tormento. Passei por várias cirurgias e os médicos disseram que com sorte eu voltaria a andar, mas jamais seria como antes, que minhas pernas provavelmente não se recuperariam totalmente, pois ferimentos de bala nessa região não se curam facilmente. Durante dias não consegui dormir. Ficava pensando no que tinha acontecido, nos ferimentos horríveis nas minhas pernas e nas balas perfurando meu corpo. Era uma dor insuportável. Cada movimento era como agulhas sendo cravadas. Mas o mais estranho é que naquela mesma noite recebi uma mensagem inesperada. Era ela, a garota com quem tinha saído. Ela me explicou tudo. O cara que atirou em mim era um assinante da conta dela no OnlyFans, que também a seguia em todas as redes e tinha um problema mental grave. Estava obcecado por ela, fantasiando que eram namorados de verdade e a perseguia pela cidade. Ela vinha se escondendo com medo de ser encontrada, mas não sabia que ele tinha descoberto onde morava, nem que estava tão doente mentalmente até a polícia mostrar gravações de câmeras onde dava para vê-lo vigiando e seguindo. A realidade era que aquele homem vivia num relacionamento imaginário e achava que ela o estava traindo ao sair comigo ou com qualquer pessoa. Essa revelação me deixou gelado. Nunca pensei que alguém pudesse estar tão mentalmente doente ou obcecado assim. Ele havia rastreado o endereço dela através das redes sociais, estudando seus posts e identificando locais que frequentava até descobrir onde vivia. Com os meses, minha recuperação foi lenta e dolorosa, mas consegui voltar a andar parcialmente, embora tenha ficado claro que minhas pernas jamais seriam as mesmas. Os médicos me disseram que é muito difícil se recuperar de ferimentos de bala nas pernas e que provavelmente nunca poderia correr ou fazer atividades físicas pesadas novamente. A garota foi gradualmente sumindo da minha vida. Ela decidiu cortar tudo relacionado a essa situação e eu também, porque não conseguia evitar associar essa dor a toda a história. Ela optou por não deletar a conta no OnlyFans, então cada um seguiu seu caminho. O homem que atirou em mim foi condenado a 7 anos de prisão, mas depois foi transferido para uma instituição psiquiátrica. Confesso que sinto certa pena dele por causa da condição mental, mas também acho que aconteceu o pior possível e espero sinceramente que fique muito tempo internado. Nunca vou perdoá-lo pelo que fez, pelo dano que causou às minhas pernas, porque essa lesão é algo que vou carregar para sempre. Aquela experiência me ensinou que o mundo virtual pode ser muito mais perigoso do que imaginamos. Pessoas criam conexões imaginárias, desenvolvem obsessões doentias e, às vezes, agem de forma violenta quando a realidade não corresponde às suas fantasias. O que começou como uma busca inocente por conexão se transformou no pior pesadelo da minha vida. Aquela foi a última vez que entrei nessa plataforma e nunca mais quero ter qualquer relação com esse tipo de site. Agora entendo os riscos que existem quando nossa vida privada se mistura com essas redes e como algumas pessoas podem interpretar de forma completamente distorcida qualquer interação online.
O que vou contar ainda me deixa em choque total. Algo que parece impossível de ter acontecido na vida real. Coisas malucas acontecem sempre. Mas o que vivi foi algo que vai além da imaginação. Às vezes, quando lembro daqueles dias, queria nunca ter passado por isso. A verdade é que foi bem perturbador, tanto que não consigo nem ouvir falar de OnlyFans sem sentir um arrepio. Isso rolou quando eu ainda estava na faculdade, então não faz tanto tempo assim. Eu cursava engenharia e vivia na biblioteca do campus, onde passava horas estudando ou colocando trabalhos em dia. A biblioteca tinha algo especial que atraía todo tipo de estudante do campus, cada um com suas histórias e gostos bem diferentes. A diversidade era impressionante e acabei conhecendo pessoas com interesses muito fora do meu mundo. Uma dessas pessoas era uma garota muito bonita chamada Beatriz, nome que estou mudando para proteger a identidade dela. Nossa amizade começou com conversas bobas sobre clima e essas coisas, mas logo viramos amigos de verdade. Como sempre, nos adicionamos nas redes sociais e foi aí que notei algo diferente nela. Na bio do Instagram dela tinha um link para OnlyFans. Na época, isso não me chamava muita atenção. Hoje em dia é mais normal, mas o perfil dela especificamente era muito comentado na universidade inteira. Meus colegas tinham opiniões bem divididas sobre ela. Uns admiravam a autoconfiança dela, o fato de ser tão aberta com o conteúdo, e outros criticavam pesado, dizendo que ela não se respeitava e fazia qualquer coisa por dinheiro. Para mim, tanto fazia na real. Mas um dia, Beatriz fez uma promoção na conta dela. Ofereceu um mês de conteúdo grátis para atrair gente nova e ganhar mais seguidores. Eu não tinha planos de me inscrever nesse tipo de coisa, mas fiquei curioso para ver a conta dela, principalmente porque a universidade inteira falava disso e eu parecia ser o único que não tinha dado uma olhada. Senti vergonha de me inscrever com meu nome real, então criei um e-mail falso e me cadastrei sem muito drama. Não foi nada demais, para ser honesto. Ver Beatriz naquelas fotos foi meio estranho, claro, mas não me chocou muito. Era o trabalho dela, né? Vi que ela tinha muitos seguidores mesmo. Dava para perceber que já ganhava uma grana boa com aquilo. Algumas semanas passaram e eu meio que esqueci que tinha criado aquela conta. Tinha coisas mais importantes para pensar, mas um dia, um amigo da faculdade chegou em mim meio desesperado. Disse para eu checar o perfil da Beatriz nas redes, porque algo terrível tinha acontecido. Fui correndo ver e quando abri a página meu coração parou. Tinha um cartaz gigante no perfil dela, dizendo que ela tinha sido sequestrada e que os sequestradores estavam pedindo resgate. Tinha detalhes assustadores também. Diziam que se não entregássemos o dinheiro em uma semana, iam machucar ela ou até matar. Os caras falavam que tinham ela num lugar secreto onde ninguém ia conseguir achar. Fiquei em choque completo. Parecia coisa de filme, talvez uma brincadeira de muito mau gosto. Mas naquele momento não tinha dúvida de que era real. Comecei a mandar mensagem para todo mundo. Tentei falar com ela em todas as redes, mas não tive resposta nenhuma. Outros amigos também não conseguiram contato. Estávamos todos perdidos, alguns preocupados de verdade com a segurança dela e outros desconfiados, achando que era só uma estratégia para chamar atenção e ganhar mais seguidores. Eu não sabia o que fazer, nem como pensar, nem mesmo quem procurar para ajudar. Era uma brincadeira pesada, ela estava bem ou realmente em perigo. Mas aos poucos, todo mundo percebeu que Beatriz tinha sumido há uma semana inteira sem dar sinal de vida. Isso começou a ficar muito estranho. No começo, muita gente pensou que talvez fosse pegadinha, que ela tinha viajado e estava tentando enganar todo mundo. Mas conforme os dias passavam, a gente foi percebendo que algo sério tinha rolado mesmo. Procuramos ela em todos os cantos do campus, nos lugares que ela sempre ficava e outros menos conhecidos, mas nem sinal dela. Até perguntamos para os professores e todos confirmaram que ela não tinha aparecido na semana toda. A situação estava ficando cada vez mais estranha.
Alguns amigos mais próximos dela ligaram até para a família, mas ninguém sabia de nada. Foi aí que começamos a nos preocupar de verdade. Até então, a gente não queria pagar resgate nenhum. Achávamos melhor esperar ela aparecer, mas já sabíamos que podia ser algo muito pior do que parecia. No final, acabamos ligando para a polícia. A segurança da universidade começou a procurar por todo lado. Checaram as câmeras. O carro dela tinha saído do estacionamento no dia que supostamente foi sequestrada. A coisa ficou séria a partir daí. A polícia começou a investigar e procurou em todo o campus, mas não achou pista nenhuma. Também foram no apartamento dela e quando entraram, a casa parecia normal, com cama, mesa e as coisas dela. Mas logo viram que faltavam coisas importantes. Notebook, travesseiros, coisas básicas, como se ela tivesse saído correndo e deixado tudo para trás. A polícia checou as gravações das câmeras do prédio e viu que o carro dela saiu do estacionamento bem no dia que ela foi reportada como desaparecida. Tudo indicava que algo muito suspeito tinha acontecido. E não só isso. A investigação começou a ficar mais complicada ainda. As pessoas que conheciam ela diziam que Beatriz era uma garota com dinheiro, conhecida, popular e que sempre estava ativa online. Tinha vários motivos para alguém querer fazer mal para ela. A comunidade começou a apoiar a busca e a imprensa também se interessou. A notícia do sequestro e pedido de resgate saiu em todos os jornais locais e fizemos uma campanha nas redes sociais. Salvem a Beatriz. A polícia começou a trabalhar pesado, com toda a pressão do público. No final, a família e os seguidores dela decidiram pagar o resgate. Muita gente contribuiu com pequenas quantias para juntar o valor e parecia que nossa esperança de achar ela logo estava crescendo. Mas passaram dias e não teve resposta nenhuma. A ansiedade só aumentava e ficávamos nos perguntando o que tinha acontecido. Mas, de repente, alguns dias depois, tudo mudou completamente. Um policial rodoviário, numa área rural fora da cidade, viu um carro que batia com as características do carro da Beatriz. Parou o veículo, acendeu as luzes e, para surpresa geral, lá estava ela no banco do motorista, totalmente bem e sem um arranhão. Levaram ela para a delegacia para interrogatório. Todo mundo ficou aliviado, sabendo que ela tinha aparecido e estava bem. Mas não tivemos detalhes até algumas horas depois, quando a história toda veio à tona. No dia seguinte, as notícias estouraram em todos os lugares. Beatriz tinha sido presa. A verdade era que toda aquela história de sequestro tinha sido mentira. Ela tinha inventado tudo. Sério, toda aquela situação horrível que deixou todo mundo angustiado e fez a gente correr atrás de dinheiro para o resgate foi só um golpe dela para fazer grana rápida e ganhar fama. Ela mesma tinha alugado uma cabana naquele lugar afastado e levado algumas coisas dela. Tudo foi uma farsa bem elaborada. A polícia conseguiu rastrear ela pelas câmeras de trânsito e assim chegaram até ela. Teve que enfrentar acusações por fingir o próprio sequestro e pedir dinheiro de resgate falso, por causar pânico e todos os crimes relacionados à denúncia falsa. Pegou 1 ano de cadeia e várias multas pesadas. Não sei como explicar, mas ainda estou chocado com tudo isso. É inacreditável que alguém faça uma coisa dessas. Toda aquela encenação só por um pouco de atenção e dinheiro. Por causa dela, todo mundo se sentiu idiota, traído e irritado. Como ela pôde fazer isso? Ainda não entendo, mas desde então tenho uma desconfiança constante das pessoas. Sempre que vejo notícia parecida de gente sequestrada ou desaparecida, não consigo deixar de lembrar da Beatriz e pensar que pode ser mentira. Nunca mais vi ela, mas essa história ficou marcada na minha cabeça para sempre. Até hoje não consigo olhar para aquela plataforma sem pensar nisso tudo. O que mais me incomoda é perceber como é fácil manipular as emoções das pessoas através das redes sociais.
Beatriz sabia exatamente como nos fazer acreditar, como despertar nossa compaixão e nos fazer agir. Ela estudou nossos sentimentos e usou contra nós. Isso me fez entender que nem tudo que vemos online é real e que algumas pessoas são capazes de qualquer coisa por dinheiro e fama. Depois dessa experiência, passei a questionar muito mais as coisas que vejo na internet. Aprendi que é preciso ter cuidado antes de se envolver emocionalmente com situações online, porque nunca sabemos quando estamos sendo manipulados por alguém que só quer se aproveitar da nossa boa vontade. Juro que nunca mais vou ver OnlyFans da mesma forma, e muito menos confiar cegamente em tudo que aparece nas redes sociais. Nunca pensei que criar uma conta no OnlyFans mudaria minha vida de forma tão assustadora. O que começou como um jeito de ganhar dinheiro extra quase virou o meu pior pesadelo. No começo, era tudo bem simples. Postava fotos, fazia alguns vídeos e, de vez em quando, transmissões ao vivo. O dinheiro começou a entrar e me senti no controle pela primeira vez em anos. Estava cansada de empregos ruins que não levavam a lugar nenhum, e isso me dava uma sensação de liberdade real. A atenção dos seguidores era viciante sem eu perceber. Cada curtida, cada comentário positivo me fazia sentir especial de um jeito que nunca tinha sentido antes. Foi bem nessa época vulnerável que conheci Diego, nome que estou mudando por questões de segurança. Nos conhecemos numa festa comum, numa noite que parecia super normal. Ele tinha um charme natural impressionante, era bom de conversa e rolou uma química imediata. Parecia o cara perfeito que sempre sonhei encontrar. Carinhoso, interessante e que me entendia. Quando contei sobre meu trabalho criando conteúdo adulto, ele nem se abalou, o que me deixou bem tranquila. Ele também me falou sobre uns negócios que tinha, mas sempre meio vago sobre os detalhes. Tinha algo misterioso nele que no começo achei charmoso e interessante. De vez em quando meu instinto mandava uns sinais estranhos, mas eu estava tão empolgada com a atenção e carinho que ignorei essas sensações. Achava que finalmente tinha encontrado alguém de verdade depois de tantos relacionamentos furados. Depois de alguns meses de namoro que parecia sólido, coisas estranhas começaram a aparecer aos poucos. Ligações esquisitas de madrugada, mensagens que não faziam sentido e ele sempre escondendo o celular quando estávamos juntos. No começo, pensei que era coisa do trabalho. Um dia, mexendo no carro dele, encontrei uma bolsa pesada com algo que não consegui identificar. Quando perguntei, ele deu uma de que não era nada demais e mudou de assunto rapidinho. Isso plantou uma sementinha de desconfiança que foi crescendo. O jeito dele comigo também começou a mudar. Continuava carinhoso, mas percebi uma frieza nos olhos dele e menos sinceridade no que falava. Sentia que escondia coisas importantes de mim, mas estava envolvida demais para pensar em terminar. Estava muito emaranhada naquele relacionamento e não tinha estrutura emocional para encarar que tudo podia ser mentira. Minha vida tinha se organizado toda ao redor dele, e a ideia de ficar sozinha de novo me dava pânico. Então, ele propôs uma viagem surpresa para comemorar meu sucesso crescente na plataforma. O jeito que sugeriu, com um brilho estranho no olhar, me deu má impressão, mas resolvi confiar. Ele sempre foi muito convincente em tudo. A viagem ia para um lugar que se recusou a contar, insistindo que seria uma surpresa romântica inesquecível. Conforme fomos andando, a paisagem ficou mais isolada e selvagem. Estradas estreitas no meio de matos fechados, onde o sinal do celular sumiu completamente. Meu instinto gritava cada vez mais alto, mas fiquei quieta, tentando me convencer de que estava sendo paranoica. Quanto mais longe da civilização, mais desconfortável ficava. Mas já era tarde para questionar o destino. Finalmente chegamos num galpão abandonado no meio do nada.
Uma construção industrial podre que parecia saída de filme de terror. Janelas quebradas, portas enferrujadas e um clima de morte pairando sobre tudo. O lugar emanava uma energia sinistra que fez meu sangue gelar. Diego mantinha um sorriso forçado, tentando vender aquele horror como uma aventura legal, mas meu corpo já reagia com medo puro. Ele desligou o motor e sugeriu que explorássemos o interior. Cada fibra minha gritava para fugir, mas segui hesitante. O interior era ainda mais perturbador. Um espaço gigante com vigas de metal expostas, chão cheio de entulho e um eco sepulcral que amplificava nossos passos. As paredes tinham símbolos estranhos e escritas bizarras que sugeriam atividades muito suspeitas. Ele me levou para uma sala nos fundos, onde me deparei com uma cena que congelou meu sangue. Correntes pesadas e enferrujadas penduradas do teto, cadeados velhos espalhados pelo chão e um cheiro nojento de metal podre no ar. Era como se a morte morasse ali. Naquele momento terrível, a máscara do Diego finalmente caiu. Os olhos dele viraram poços frios e vazios, revelando uma personalidade totalmente diferente. O carinho foi substituído por algo predador e ameaçador que me fez entender na hora o perigo real. "O que a gente está fazendo aqui?" perguntei com voz trêmula. A resposta foi um sorriso gelado e a pergunta: "Você não confia em mim, querida?" O tom sarcástico e ameaçador confirmou meus piores medos. Meu coração disparou em pânico total. Tentei desesperadamente pegar meu celular, mas obviamente não tinha sinal naquele lugar perdido. Estava completamente vulnerável, presa com um predador numa armadilha que ele tinha preparado com cuidado. Quando viu meu terror, ele começou a rir de um jeito perturbador. "Está com medo agora?" perguntou, se aproximando devagar. "Você realmente pensou que te trouxe aqui só para um encontro romântico?" A realidade me atingiu como um soco. Eu estava prestes a virar vítima de algo horrível que ele tinha planejado há tempos. Meu instinto de sobrevivência finalmente venceu o medo que me paralisava. Juntei toda a força que tinha e empurrei ele com violência, correndo desesperadamente para a saída. Por sorte, a porta não estava trancada e consegui correr pelo corredor escuro. Os gritos e passos pesados dele ecoavam atrás de mim enquanto eu corria cega, procurando uma saída. Dobrei uma esquina e vi luz natural indicando uma porta externa. Me joguei em direção à liberdade com toda a energia que restava, conseguindo chegar no carro momentos antes dele me pegar. Por milagre, ele tinha deixado as chaves no contato. Liguei o motor e acelerei como louca pela estrada de terra, vendo pelo retrovisor a figura dele parada observando minha fuga com uma expressão de ódio assassino que nunca vou esquecer. Dirigi direto para a delegacia mais próxima e contei toda a experiência aterrorizante. No começo, os policiais pareciam céticos, mas quando investigaram o local, encontraram exatamente tudo o que descrevi: as correntes, símbolos estranhos e evidências de atividades criminosas. Diego tinha sumido do galpão, mas foi pego algumas horas depois, tentando cruzar a fronteira do estado. Durante a investigação que seguiu, descobri a verdade chocante sobre quem ele realmente era. Não era só um criminoso comum, mas estava envolvido com tráfico de drogas, rituais bizarros e possivelmente assassinatos. O galpão servia como local para cerimônias macabras e eu quase virei mais uma vítima dos rituais doentes dele. O mais aterrorizante foi descobrir que nosso encontro nunca foi casual. Ele me tinha escolhido especificamente através da minha plataforma, estudando meus hábitos antes de planejar nosso relacionamento. A polícia disse que ia investigar possíveis conexões com outros desaparecimentos de criadoras de conteúdo na região. Aparentemente, eu não era a primeira vítima em potencial dele, e outras garotas podem ter tido menos sorte em escapar. Depois desse trauma, parei completamente minhas atividades no OnlyFans. A plataforma que antes representava liberdade e independência, agora simbolizava vulnerabilidade e perigo.
Precisei de meses de terapia para processar psicologicamente toda a experiência. Com o tempo voltei a criar conteúdo, mas com medidas de segurança muito mais rígidas e uma compreensão clara dos riscos envolvidos. Essa experiência mudou completamente minha perspectiva sobre confiança, relacionamentos e os perigos escondidos do mundo digital. As cicatrizes emocionais vão ficar comigo para sempre, mas me recuso a deixar que definam completamente quem eu sou. Aprendi que sobreviver, às vezes, exige confiar nos instintos mais básicos, mesmo quando nossa mente racional tenta nos convencer do contrário. Hoje sei que predadores digitais existem e são muito mais comuns do que imaginamos. Eles estudam nossas vulnerabilidades, constroem personas falsas e nos manipulam psicologicamente antes de atacar. Minha experiência me ensinou a sempre questionar motivações, confiar no instinto e nunca ignorar sinais de alerta, por mais sutis que sejam. O que mais me marca é perceber como fui manipulada emocionalmente. Diego sabia exatamente quais botões apertar para me fazer confiar, como usar minha busca por afeto para me controlar. Isso me fez entender que a vulnerabilidade emocional pode ser nossa maior fraqueza quando estamos lidando com pessoas mal intencionadas.